Pessoal, tudo bem? Roberto Carlos, canal Cinesemia. Vamos falar sobre Revolução Francesa. Esse é o segundo vídeo que nós estamos falando sobre as grandes revoluções. Começamos com a Revolução Industrial, agora a Revolução Francesa, que teve o seu ápice no ano de 1789. Foi uma revolução social que colocou a burguesia no lugar da nobreza e derrubou o antigo regime, ou seja, o rei absolutista. A França se destacou com o lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Porém, no decorrer da Revolução, não foi isso que se viu, porque tivemos a ditadura de Napoleão Bonaparte. Vamos refletir sobre isso em dois filmes, começando com Os Miseráveis, 1998, baseado na obra de Victor Hugo, esse grande clássico da literatura. Porém, aqui o filme traz Liam Neeson no papel de Jean Valjean e Geoffrey Rush no papel de Javert. Javert é um inspetor que morre para provar que está certo. Ele é um homem zeloso pela lei, faz de tudo para provar que a lei é tudo para ele, que da lei depende a harmonia, a coesão de qualquer sociedade. Ele conhece Jean Valjean no passado. Esse homem foi condenado por roubar um pedaço de pão a 20 anos de cadeia. Porém, ele consegue fugir da cadeia e depois ele acaba, digamos, se retratando, consegue assumir uma nova identidade e acaba se tornando prefeito de uma cidadezinha. Um dia, Javert chega nessa cidade e reconhece Valjean e começa a persegui-lo. Bom, essa perseguição vai durar todo o filme, mas em meio ao filme, muitas pessoas vão, digamos, justificar o nome da obra. O nome da obra é Os Miseráveis, porque vários personagens nessa condição acabam cruzando seus caminhos durante a produção. O filme retrata muito da desordem social, da miséria, da injustiça, do caos que a França vivia naquele período conturbado da sua história. São vários personagens miseráveis que encontram opressão por parte dos poderes, por parte da justiça, do governo, mas que entre eles a solidariedade impera. São uns miseráveis ajudando outros com o pouco que eles têm. No caso do Jean Valjean, ele é um personagem que sofre com o preconceito social, que estigmatiza as pessoas. Ele teve um passado nebuloso, um passado bandido, né, na vida no crime, mas agora ele quer seguir a sua vida, ele se tornou um homem honrado, mas Javert é a figura do passado que não quer esquecer. É a figura do homem ressentido, que não quer aceitar que alguém mudou de vida, que alguém evoluiu e conseguiu se refazer daquela antiga condição. Então, para ele, na cabeça dele, um bandido, sempre bandido. Nas ruas, o povo está faminto. Paradoxalmente, a França está em guerra, uma guerra interminável, e isso só faz piorar as condições de vida das pessoas. Javert é um homem que quer destruir em nome da lei. Dizendo estar agindo em nome da lei, ele persegue as pessoas e leva-as ao desespero. Então esse é o cenário da Revolução. É um cenário em que muitas coisas estão acontecendo e que o jogo de forças altera constantemente, o tempo todo. Isso vai mudando o cenário e os personagens vão adquirindo uma outra condição. O final dessa história entre Javert e Jean Valjean, eu não posso dizer, porque é um dos finais surpresas mais impactantes da história. Posso colocar dessa forma. O outro filme é Sombras de Goya, 2006. Traz Stellan Skarsgård interpretando Francisco Goya, Natalie Portman interpretando Inês e Javier Bardem, Frei Lorenzo. Esses três personagens vão ter as suas vidas entrecruzadas. Francisco Goya é um famoso pintor espanhol que tratou de pintar, né, a realidade do seu tempo. Ele tentou mostrar pelas suas pinturas a brutalidade daquela época que dominava a Europa. A sua grande musa era Inês.
Porém, num determinado momento, a Inês desaparece, ela é sequestrada, vamos assim dizer, pelo Tribunal da Santa Inquisição. Era um tribunal da Igreja Católica que julgava, prendia e julgava as pessoas por heresia. Ela fica então sendo torturada há muito tempo, até que Goya descobre seu paradeiro e busca apoio junto a Frei Lorenzo. Frei Lorenzo tenta ajudar a Inês, mas acaba não conseguindo. E aí a Inês fica muito tempo presa, e de tal forma que ela acaba ficando até um pouco louca. O Frei Lorenzo então fica bastante frustrado com a igreja, com a forma como a igreja trata as pessoas, mas ele não se dispõe a fazer muita coisa por Inês, até que Goya acaba criando uma situação para que ele sinta na própria pele o que é o desespero da tortura. O cenário muda radicalmente quando Napoleão surge como um trovão que arrasa toda a Europa. Ele é o fator pós-Revolução Francesa, que mostra que, por melhores que sejam os princípios, sempre o cenário político acaba alterando as coisas e tudo pode voltar a ser como era ou até pior do que antes. Por quê? Porque a ditadura de Napoleão coloca a França num cenário ainda mais autoritário e tirânico do que na época do rei Luís XVI. Ele domina a Europa e a Inquisição também varre a Europa perseguindo as pessoas por conta das guerras de religião. Então, guerras políticas de um lado, guerras de religião do outro. Muitos prisioneiros da Inquisição são libertos depois que Napoleão começa a dominar os países. Lorenzo, que tinha deixado a igreja e tinha ido para a França, agora chega como um oficial do governo francês e condena os seus antigos superiores à morte. Mas antes que ele consiga levar os seus superiores à execução, de fato, novamente Napoleão é derrubado, o cenário político muda e aí o próprio Lorenzo é condenado a ser estrangulado. Então veja como as circunstâncias mudam. Esse é o problema das revoluções, né? Elas deixam a sociedade em convulsão, em um estado de anomia, onde tudo fica um pouco solto, um pouco frouxo, e é difícil entender ou enxergar onde está a lei e a ordem e a justiça. Nesse caso, a verdade é algo que é forjado pela própria ocasião. É difícil dizer quem está certo, se são os revolucionários ou os contra-revolucionários, ou se não existe nada disso. Talvez isso seja apenas ficção, inventado pela história, que se fixou em nosso imaginário. 2 filmes sobre a Revolução Francesa, Os Miseráveis, baseado na obra de Victor Hugo, e Sombras de Goya, retratando um aspecto ficcional da vida de Francisco Goya, o grande pintor. Inscrevam-se, se gostaram, deem likes, acionem o sininho. Nos vemos no próximo vídeo, eu agradeço muito, até mais!